Agora no programa do meio-dia, a participação do fisioterapeuta Dr. Ricardo Sena, falando sobre temas de saúde de um jeito bem diferente. Muito bem, terça-feira, 17 de abril, a participação do Ricardo Sena, ele que é fisioterapeuta aqui em Goiânia e fala todas as terças-feiras aqui no nosso programa. E hoje, dando continuidade a essa série de entrevistas, hoje nós vamos falar das doenças neurodegenerativas, especialmente sobre a doença de Parkinson. É isso, Ricardo Sena, boa tarde. É isso mesmo, boa tarde, Gerson, boa tarde, Paulo, os ouvintes. Realmente, o Parkinson é uma doença que a gente costuma falar que é uma doença jovem que aparece na idade mais avançada. E antigamente se falava mal de Parkinson, é isso, doutor? Exatamente, porque o mal de Parkinson, ou Parkinson, é conhecido como uma doença, paralisia agitante. É meio incongruente o nome, mas é realmente isso que acontece com o paciente. Ele vai se tornando cada vez mais incapacitado, ele fica rígido, ele tem uma paralisia, mas também tem um tremor. Então é por isso que é conhecido como paralisia agitante. E nós temos no Brasil muitos casos. Se fala de mais de 200 mil pessoas que são portadoras dessa doença. Sim, e junto com o Parkinson também existem as doenças neurodegenerativas, são as doenças cerebrais, né? Que aí está também o Alzheimer, o próprio Parkinson, né? Essas demências. E elas são preocupantes porque percebe-se, Gerson, que ela está afetando pessoas cada vez mais jovens. E essa doença de Parkinson é justamente ao nome de um médico que descobriu, né? Que descreveu essa doença. Justamente. Já praticamente 100 anos, mais 200 anos já que ele... Aproximadamente. Então, quando se pesquisou essa doença, foi realmente estipulado, foi identificado esta paralisia agitante. E eles não, até então não se sabia o que acontecia para a pessoa ter o mal de Parkinson, a doença de Parkinson. E a neurologia, Gerson, é conhecida como uma área da medicina com diagnósticos brilhantes. Entretanto, os tratamentos para a área de neurologia são muito pobres ainda na atualidade. Então, o melhor tratamento ainda é a prevenção. Porque muitas pessoas têm o mal de Parkinson, mas ele ainda não apareceu. Tá? Essa é uma doença que às vezes demora 30 anos para aparecer. E é interessante falar que é uma doença que, como existe poucos estudos ainda nesse sentido, justamente, não tem cura, doutor. Não tem cura. Ela tem um controle medicamentoso que é ruim ainda, porque a maioria dos pacientes com Parkinson, mal de Parkinson, vão caminhar inevitavelmente para uma invalidez aí com 15, 20 anos. Para a gente conhecer bem, né, essa doença, quais são os sintomas da doença de Parkinson? A primeira coisa que o paciente percebe, os familiares que estão em torno dessa pessoa, é uma lentidão de movimento. Algumas dores, eu já tive esta presença de alguns pacientes que apareceram para mim com dores, por exemplo, dores no ombro, dores na coluna, sem nenhuma causa aparente, Gerson. Faz exame de imagem, ressonância magnética, a gente analisa e não teria nenhuma causa que explicasse essa doença. E muitas vezes esse Parkinson, ele começa com dores insidiosas, lentas, no ombro, na coluna, e que a gente nem desconfia que tem o mal de Parkinson por trás. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu já tive pacientes que começaram a fazer tratamento para queixa de ombro e queixa de dor na coluna, e quando eu procurei fazer uma investigação mais minuciosa, uma investigação não é de laboratório, é um teste clínico que a gente faz na clínica, eu observei que o paciente tinha sinais que poderia dizer que ele tinha Parkinson. Aí eu solicitei que ele fosse ao neurologista para realmente ter o diagnóstico. Esses exames que apontam realmente a doença são exames laboratoriais? Clínicos. Clínicos até então são clínicos. Existe um sinal típico que a gente chama sinal do cano de chumbo, o sinal da roda denteada.
É um nome engraçado, mas quando você pega a perna de um paciente de Parkinson e você faz um movimento de flexionar o quadril e estender o quadril, você nota que o músculo trava e solta, trava e solta. E é isso que dá o nome de roda denteada. Parece que ele trava, a catraca vai e trava. E é também conhecido como um sinal de cano de chumbo. Isso já no caso mais avançados. Mas para um pesquisador mais atento, ele já começa a perceber isso no início. Eu falava aqui durante a semana que o senhor estaria hoje aqui falando sobre essa questão da doença de Parkinson. E uma das coisas que me chamou a atenção justamente assim, a pessoa pode ter e não saber, porque ela só aparece quando a destruição do neurônio atinge 90%. Como é que é isso, Ricardo Sena? É justamente isso que eu falei na introdução. É uma doença que começa jovem, mas ela aparece na idade. E a idade é um fator que piora, infelizmente, o Parkinson. Então é o seguinte, os hábitos do dia a dia, os hábitos alimentares, os metais pesados, alimentação com excesso de carboidrato refinado, pesticidas, são estruturas que provocam reações no nosso corpo chamadas espécies reativas de oxigênio. Essas espécies, elas são combatidas pelo nosso corpo, Gerson. Só que com o passar do tempo, elas vão minando o sistema nervoso, provocando lesões nos neurônios, que vão, em caso específico do Parkinson, vai ocorrendo um excesso de depósito de uma proteína chamada alfa-sinucleína. Então, esta proteína ela vai se depositando nos neurônios do cérebro, ocasionado por esse estresse oxidativo, né? Como eu falei, metais pesados, pesticida, alimentação. E hoje, Gerson, a gente vai comer, por exemplo, um frango, que ele é abatido aí com 45 dias, com 2 meses, você não sabe se foi usado substâncias químicas ali. A verdura, o tomate, tudo que nós compramos, muitas vezes tem pesticida ali. Então, nós ingerimos isso na alimentação, por isso que o alimento orgânico é melhor, ele é livre, né? Até então, ele é livre dessas substâncias químicas. Essa substância química, então, provoca excesso de liberação dessa proteína chamada alfa-sinucleína, que ela vai se acumular lá na substância, uma estrutura do cérebro chamada substância negra, que faz com que há uma morte desses neurônios. E uma substância química que cai de produção é a dopamina. Então, sem a dopamina, começa a surgir problemas de movimento, como a rigidez e o tremor, que são características do Parkinson. A gente tem uma ideia, pelo menos eu tenho a ideia de ouvir falar algumas vezes sobre essa doença, que a principal são os tremores. O que mais atrapalha o paciente é o tremor, mas a rigidez também. Ao ponto que o paciente com Parkinson mais avançado, ele não tem expressão facial. Você olha no rosto dele, ele tem uma hipomímica. Ou seja, a face fica parada, não tem movimento. Tem dificuldade de articular as palavras e tem dificuldade para iniciar o movimento. É muito comum um paciente de Parkinson, ele senta ali na cadeira e ele fica, porque ele não consegue iniciar o movimento, porque ele não tem dopamina. E a dopamina é responsável pelo iniciar do movimento. Bem, tem duas perguntas que vamos à primeira. A perda do olfato também é um sintoma da doença de Parkinson, doutor? Não tem nenhuma relação com a doença de Parkinson. A outra pergunta, existe exame de sangue que constata no início a doença de Parkinson? Existem alguns exames que estão sendo estudados, mas eu vou aqui procurar não comentar, porque ele ainda não é um exame muito fidedigno. E o que mais é importante é que a pessoa mude o estilo de vida se ela não tem uma boa alimentação. Esse é o melhor tratamento, ainda é a prevenção, porque uma vez instalada a doença de Parkinson, é de difícil tratamento. Então, os ouvintes aqui, claro, não precisa se alardar com o que eu estou falando, mas procurem fazer uma alimentação mais rica em proteínas, mais leve em carboidrato refinado, que são aqueles
que estão relacionados à indústria dos alimentos, né? Por exemplo, o macarrão. Você vai no mercado, se a pessoa sai com muito produto industrial, com certeza ali tem carboidrato refinado. Agora, se você vai no supermercado e você sai com produtos que Deus fez, que é aquela alimentação mais natural, com certeza não tem carboidrato refinado. Ricardo Sena, médico fisioterapeuta, falando aqui no programa do meio-dia sobre a doença de Parkinson. Anos antes da doença estar instalada, esses pacientes podem ter problema de disfunção erétil, doutor? Podem, porque a dopamina também participa, porque a dopamina, Gerson, é um neurotransmissor relacionado ao prazer. É por isso que é tão difícil as pessoas que comem demais e que sofrem de obesidade, quando você se alimenta, há um estímulo exagerado da dopamina e a dopamina traz uma sensação de prazer e satisfação, que acontece também com o drogado. Então, o drogado, quando ele ingere uma droga, ele tem altos níveis de dopamina. E isso traz uma sensação de prazer momentânea. É por isso que é difícil, porque o cérebro grava esse momento de prazer e a todo momento ele quer repetir aquela sensação. Então, quando você come uma comida maravilhosa que você gosta, você liberou muita dopamina e isso marca no teu inconsciente aquela mensagem. Então, para a pessoa que sofre de obesidade, é muito difícil ela parar de comer certos alimentos porque está relacionado com o prazer. E as pessoas comem a todo momento. Você recebe uma visita na sua casa, você oferece um alimento. A seleção brasileira ganhou, você vai comemorar com alimento. O casamento você comemora com alimento. O aniversário do seu filho você comemora com alimento. Então, esses momentos de prazer têm muita informação no nosso cérebro e por isso que é tão difícil a gente controlar esses níveis de dopamina. Tem forma de evitá-las, né? O senhor, nessas colocações que você tem apresentado, já nos cobra uma alimentação saudável. É essa alimentação saudável que realmente leva a gente a uma qualidade de vida cada vez melhor. Tem dentro da fisioterapia orientações, atividades, programas de treinamento, atividades que possam realmente levar o cidadão a evitar ter a doença de Parkinson? Então, desde o aconselhamento de alimentos, e aí nós também precisamos do auxílio da nutricionista, né? Onde a gente encaminha. Mas algumas coisas são importantes, como eu disse. Diminuir a ingestão de carboidrato refinado, aumentar a ingestão de proteínas, principalmente da carne, do ovo, né? A proteína animal. Do leite também é bom, mas o leite tem muita controvérsia devido à lactose. A maioria das pessoas são intolerantes, etc. O exercício físico, ele estimula algumas enzimas nos cérebros que aumentam o varrimento, ou seja, ele varre aqueles radicais livres que eu mencionei no início da nossa conversa, né? Diminuindo as espécies reativas de oxigênio, que é essas que vão lesionar os neurônios. Então, o exercício físico, ele auxilia nesse processo. Alguns fitoterápicos que nós recomendamos no tratamento, Gerson, também são importantes antioxidantes, por exemplo, a cúrcuma, curcumina, o resveratrol que tem na uva, a quercetina que tem na cebola. Se você comer muita cebola, é mais fácil, às vezes, você usar um suplemento, porque é uma cápsulazinha que vai ter em 10 cebola, por exemplo. Então, o suplemento ele é importante porque ele é um antirradical livre. E é os radicais livres que provocam a lesão do neurônio. Então, usando esses suplementos, exercício físico, alimentação mais rica em proteína, já é um bom caminho de entrada. Eu imagino que não dá para chegar lá na farmácia e pedir um suplemento. É impossível. E são poucos profissionais de saúde. E essa área que eu me propus, que é a área da fitoterapia e ortomolecular, nós procuramos, Gerson, trabalhar o metabolismo. E não simplesmente dar um remédio para uma doença.
Então é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram realmente uma orientação mais clara sobre o assunto, marque uma consulta lá na Clínica da Coluna. Com certeza. E se me permite, Gerson, nós não vamos retirar o medicamento que o paciente já está tomando. As pesquisas mostram, por exemplo, as pessoas que tomam antidepressivos. E eu já falei aqui em outras oportunidades o malefício do antidepressivo. Mas, enfim, se aquela pessoa necessita do antidepressivo, se ela tomar, por exemplo, um suplemento com ácido fólico, melhora a eficiência do antidepressivo. Então, nós vamos usar fitoterápicos e suplementos que melhoram a eficácia, inclusive dos remédios de uso contínuo. Tem mais uma pergunta aqui. A doença de Parkinson afeta geralmente as pessoas com idade avançada. Há também casos de jovens que podem estar acometidos aí da doença de Parkinson, doutor? Há casos, sim, não tão jovens. Essa doença, ela incide aí numa idade mais idoso, né? Mas pessoas com 50 anos, 45 anos pode ser acometido de uma forma mais leve, e que quanto mais jovem você adquire essa doença, mais limitação você vai ter numa idade mais avançada. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos que já tem a Parkinson, quando chegar lá aos 65, 70 anos, já vai estar muito debilitado. Então, nós precisamos fazer tudo isso que eu falei até agora, com alimentação, né? Não ficar pensando, se eu ficar doente eu vou ter remédio. Não, não tem. Então, nós temos que antecipar. E no outro bate-papo, nós falamos da vitamina D. A vitamina D é um grande suplemento que auxilia você não ter Parkinson. Baixos níveis de vitamina D aumenta a chance de ter doenças imunitárias. O Parkinson, hoje em dia, é conhecido como uma doença autoimune. Ou seja, esses metais pesados, essa alimentação ruim, vai gerar radicais livres, que vai lesionar os seus neurônios. E a vitamina D evita a ação dos radicais livres. Muito bem, Ricardo Sena, eu acho que conseguimos falar aí, embora o nosso tempo seja bastante curto, sim, né? E o assunto é complexo. E o assunto é bastante complexo também, mas fica a dica importante para os nossos ouvintes, querendo maiores informações, né? Querendo aí fazer uma consulta direto com o fisioterapeuta Ricardo Sena, basta entrar em contato aqui na Avenida Mauro Mori, aqui em Goiverê, telefone da Clínica da Coluna, onde o Ricardo Sena atende como fisioterapeuta, é o telefone 3522-1801. Tá certo? Tá certo. Nós temos lá também o Dr. Gustavo, que é o fisioterapeuta que trabalha com a gente, e o Dr. Maurício.